Que bom ter você aqui conosco mais uma vez no Nossas Letras e Algo Mais. Nós estamos aqui reunidos para o estudo da lição da Escola Sabatina. Esse é o último trimestre do ano de 2025 e nosso tema de estudo é Lições de Fé no livro de Josué. Permaneça conosco no estudo desta noite. E aqui, com a alegre presença dos meus irmãos, meus amigos, Ruth e pastor Marco Calderon. Tudo bem, Ruth? Tudo bem, pastor? Uma alegria, uma honra. E que maravilha. Para a gente dar início, então, eu queria só que a Ruth aqui conduzisse a oração. Bondoso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade em que reunidos, Senhor, em torno da Tua Palavra. Estamos aqui na certeza plena da Tua presença. Pedimos, pois, que o Senhor tome as nossas mentes, nos ilumine, nos abençoe, para que possamos ser bênçãos, Senhor, através desse estudo para outros que nos escutam e que assim, Senhor, Tua Palavra possa alcançar outras vidas e cada vez mais, Senhor, o Teu Evangelho avance para que um dia o Senhor possa logo voltar, pois desejamos a Tua presença, Pai amado. Que seja, pois, para a Tua honra e para a Tua glória. Em Teu santo nome, Jesus. Amém. 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 Lição número 3, né? Passa rápido. Passa. Lição número 3, que tem o título Memoriais da Graça, né? Essa semana nós vamos estudar sobre a travessia do Rio Jordão e ver como, para nós hoje, como essas experiências do povo de Israel podem trazer para a gente de aprendizado. E a lição aqui, ela tem o verso para memorizar no livro de Josué, capítulo 4, nos versos 23 e 24. E assim diz: O Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho. E ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. E a lição, na introdução dela, ela faz até uma alusão, né, de uma pessoa que é multada porque esqueceu a carteira, né? Aí disse assim, olha, com a multa, então você não vai esquecer mais de andar com a carteira de motorista. Você vai lembrar disso, né? Lembrar disso, né? E ela diz assim, ó, como seres humanos, nós temos a tendência de esquecer aquilo que não está à nossa vista. Esquecemos de retornar ligações, responder e-mails, regar plantas, enviar mensagens de aniversário e assim por diante. A lista poderia continuar. No entanto, esquecer de nossas necessidades espirituais pode ter consequências bem mais graves do que simplesmente receber uma multa, especialmente porque estamos lidando com o nosso destino eterno, né? E falar de destino e falar de necessidades espirituais, na parte final desse verso para memorizar, que diz assim, ó, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Eu me lembrei da lição da semana passada, né? Quando Raabe, ela relata para os 2 espias o que? Todo mundo sabe das maravilhas que o Deus de vocês está fazendo. E aí ela, só com esse testemunho de ela ouvir falar, né? Ela relata isso aos espias, então ela deu uma lição de força espiritual, de fé, e aí acabou que, como consequência, né, tanto ela quanto boa parte da família acabou sendo salva da destruição de Jericó. E aí, quando fala aqui, né, lembrar para que a gente não esqueça, porque também a lição, até do trimestre passado, mostrou muito que durante a travessia durante o período da libertação do Mar Vermelho, do Egito,
né, da saída da escravidão egípcia até chegar às margens da terra prometida, né, a gente viu também que o povo, mesmo diante de muitos milagres, né, diferente de Raabe, que só em ouvir falar e o povo presenciava, parece que ele esquecia de tudo aquilo, do que estava presenciando, e durante vários momentos ele vinha e reclamava com Moisés, né? Para que tu nos trouxeste para cá? Deveríamos ter morrido. Então, a lição nos mostra que e a gente vai ver durante aqui o estudo de hoje, da nossa necessidade de, às vezes, sempre essa lembrança viva dentro da gente e do que ela pode representar naquilo que o Senhor apresenta como maravilhas. Mas, partindo aqui já para o capítulo 3 de Josué, né, a lição fala sobre cruzando o Jordão. E aí, pede para que a gente dê números 14, 41, 44, né, e leia também Josué 3, de 1 a 5. Números 14, 41, 44 diz assim, ó: Porém Moisés respondeu, porque transgredistes o mandato do Senhor, por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vocês, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada, pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir em cima do monte. Aí é que interessante. Mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Isso, a leitura de Números 14, 41, 42. Quando nós vamos para o texto que a lição nos pede, que está em Josué 3, de 1 a 5... Quando você procura aí, eu achei interessante que parece que essa lição 3 deveria ser a 2, né? E a 2 deveria ser a 3. Porque o cruzamento do Jordão foi antes da tomada de Jericó, sim, né? Sim. Eu achei interessante. Por que eles botaram essa sequência, né? Sim. Deveria ter sido, para mim... De fato, né? É porque aqui nós estamos fazendo um retorno. Eles não invadiram ainda, né? Isso. Aí Josué 3, de 1 a 5 diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levem, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de 2.000 côvados entre vós e ela. Não chegueis a ela, para que não conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E a gente vê claramente o quê? Uma diferença de postura, né? No verso anterior de Números, a arca não foi com o povo, e aí obviamente que foi uma missão mal sucedida. Já aqui a ordem era: olha, a arca vai adiante de vocês. Eu pergunto ao senhor, pastor, né? Que a lição diz assim, né? Porque Deus pediu aos israelitas que se preparassem de uma forma especial para o que estava prestes a acontecer. Talvez antes de responder tua pergunta, os textos que nós lemos apresentam um contraste, né? Exatamente. Sim. Entre um povo que não ouve a Deus, não se prepara para Deus agir e tem como resultado fracasso, certo? E aqui nós encontramos a Deus dizendo: eu quero fazer maravilhas, mas você precisa se preparar. Nós vamos a ir ao verso número 5, certo? Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Então, nos versos anteriores, Deus vai indicar os passos que o povo tinha que dar para ver o milagre.
Eu gosto o que diz, né? Josué se levantou-se de madrugada e os oficiais ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, partireis também vós. Certo? Então, algumas lições que nós poderíamos tirar é que Deus age, né? Mas Ele espera que seu povo esteja pronto. Para isso, o povo necessita fazer um preparo. E antes de atravessar o Jordão, eram necessárias algumas coisas: disciplina, obediência e atenção à direção divina. Deus estava à frente do povo. Deus disse: olha, tem que se preparar. Vocês vão ver os milagres, né? Diríamos que em portento, em poder, se repete o milagre. Assim como Deus abre o mar vermelho, agora Deus vai secar o rio ou vai deter as águas do rio para o povo passar, fazer a travessia, né? Mas aí Deus disse que quem iria primeiro? Era a arca. Então a arca simbolizava a presença de Deus. O povo não deveria mover-se sem ela. Ou seja, não devemos andar sem a presença do Senhor à frente. Às vezes nós queremos fazer nossos negócios, empreender nossas atividades, mas esquecemos de Deus. Aí como é que Deus vai agir? Deus diz: tu queres ir? Vá. Certo? Mas, se queremos ter sucesso na vida, nós necessitamos fazer um planejamento, certo? Levantar cedo como Josué, que é símbolo de uma vida organizada, de uma vida dependente de Deus. Necessitamos esperar pela direção do Espírito Santo antes de tomar decisões, né? Ele é a arca que vai em frente, é a presença de Deus que quer ir conosco. E Deus nos adverte, né? A não confiar em nossa própria experiência. Por tal caminho nunca passastes antes, diz, né? Então, cada fase da vida quer que nós dependamos de Deus. Eles estão entrando até a prometida. Deus tinha dito para Josué: tudo que a planta de vossos pés pisar será sua. Mas quem iria entregar os jebuseus e todos os outros povos que faziam parte e que estavam dominando o território? É Deus quem disse: eu vou derrotar, eu vou entregar. Mas aí o povo tinha que confiar. E aqui nós encontramos que Deus convida o povo, né, para se santificar, para se preparar. Sim. E a santificação é a condição para experimentar as maravilhas de Deus, né? Santificar-se é separar-se do pecado e consagrar-se totalmente a Deus, entregar-se para Ele, né? O amanhã de Deus depende do hoje de nossa consagração, certo? Então, nós queremos sucesso, a preparação tem que ser hoje. Amanhã nós veremos o fruto. É como a lei da semeadura, né? Tu planta e colhe. Aqui a lição, você queria falar, Ruth? Eu queria que a gente dedicasse um pouquinho a pensar na questão do Rio Jordão. Porque mais importante do que o evento é o significado dele. Então, Deus diz: amanhã vocês verão maravilhas. Então, o que tornou atravessar um rio um milagre? Um palco para a grande manifestação da maravilha do agir de Deus, né? Aí eu fui dar uma pesquisadinha sobre o Rio Jordão. Ele é interessante, ele tem 251 quilômetros, enquanto que a faixa territorial de ponta a ponta de Israel é 430 quilômetros. Quer dizer, a maior parte de Israel tem lá, o rio percorre, né? Naquela época, o volume de água era muito superior ao que é hoje, porque
esse rio ele foi desviado para a Síria, para a Jordânia, né? E também para o estado de Israel. Então ele perdeu um pouquinho porque ele é um rio que depende da estação chuvosa. Ele não é tão largo como o rio Amazonas, né? Mas diz que ele é um rio na época de chuva e quando ele inunda, ele é muito volumoso. Eu cheguei a um vídeo lá, onde a altura que ele chegou em 2013, uma altura imensa, onde a pessoa que estava apresentando ficava bem pequenininha diante do limite que ele alcançou, né? Aí qual que é o extraordinário? Você imagina, diz que a base dele é bem lamacenta, porque no ponto onde foi feita a travessia, é uma parte que a água vem carregando muita areia do deserto, né? E esse mesmo ponto, eles encontram que foi o mesmo local onde João Batista batizou Jesus. E o local da travessia é tudo naquele ponto, onde Naamã foi curado. Olha o palco do Rio Jordão. Olha onde foi que Deus escolheu para manifestar a presença e o agir dele. Um rio que foi palco da cura de Naamã. Seria, né? Seria. Exatamente. O que foi palco também do arrebatamento de Elias, do início do ministério profético de Eliseu. E os dois fizeram o que também? Abriram o mar. Abriram o rio. Todos os dois, tanto Elias como Eliseu. Eles abriram o rio para poder chegar ao ponto onde Elias ia ser arrebatado, né? Um abre para ir embora e o outro abriu para voltar. Que foi o Eliseu, abriu para voltar. No mesmo ponto. Então, não era um rio qualquer. A água em si não tinha, era uma água comum. Mas é porque foi o local onde Deus escolheu para manifestar a presença e o agir dele. Então, quando ele diz que queria que eles se preparassem, é porque ele iria fazer um novo agir dentro daquele ambiente. Aquela geração era a geração dos filhos que não viram a travessia do Mar Vermelho. Os pais deles tinham visto. Então, Deus queria botar na mente deles a mesma experiência dos pais, de vê-lo fazer, abrir o mar, o rio. Agora, preste atenção como é que era esse rio. Ele vem, a água, o Rio Jordão, ele nasce lá no Monte Hermon, 2.000 e tantos metros, e morre no Mar Morto, que é o ponto mais baixo de Israel, 400 metros abaixo do nível do mar. Então, é um rio que vem assim, tu imagina a força que vem, ele estando no momento chuvoso. Deus abre, aí você imagine, ele abre ali o rio para aquele pessoal passar, um milagre. Onde porque após a passagem ele continuava, né? Aí preste atenção, como o rio continua vindo, o volume vai aumentando. Então, tem a menina que estava apresentando o vídeo, que ela é judia, ela diz que tem estudiosos lá que dizem que chega, porque se tratava de 2 milhões de pessoas atravessando. Então, o rio chegava e ia acumulando. O rio chegou a fazer um paredão de quase 40 metros de altura. Você entende? Você imagina um rio aqui parando, porque eles estão atravessando aqui. Aquele rio, a água não está mais correndo, né? Foi-se. Mas aquele lá, a água ficava estagnada, porque à medida que a água ia chegando, Deus ia aumentando e aquela água ia aumentando. E o que é extraordinário também é que ali é lamacento. Ela mesma entrou na hora e disse, gente, isso aqui é lama. Não, o Rio Jordão não é impuro. O problema é que nessa zona aqui, ele vem arrastando a areia do deserto. Então, para até passar com a arca daquela pesada, era complicado. Aí você imagine o extraordinário da fé dos sacerdotes. Porque eles tinham que demonstrar fé para que quem vinha atrás deles tinham que ir baseando na fé dele. Então, quando eles tocaram o pé, o rio não se abriu antes deles tocarem. Foi quando eles tocaram o pé, foi que Deus começou a agir. Então, o extraordinário, o grande milagre, é todo esse contexto que a gente tem que entender, que envolvia a própria história do Rio Jordão. E aquilo ficou como um memorial para o pessoal, né? Porque Josué manda que cada líder de cada tribo pegue uma pedra. A menina do vídeo diz que não se sabe o ponto exato onde estão as pedras que foram colocadas no altar dentro do rio. Porque o volume de areia que vem deve ter soterrado, né, aquele altar.
Mas ele também fez um outro fora do rio, né? Que é em Gilgal, né? Gilgal, ele fez o... Na realidade, diríamos, eu tive a oportunidade de conhecer onde nascem os afluentes do Jordão. É verdade que nascem na base de uma montanha, né? Agora, os afluentes, tanto aquele que vem do monte Hermon, quanto os afluentes que vêm do lado da tribo de Dan, todos eles vão cair primeiro no lago de Genesaret. E daí o rio vai sair, serpenteando, diríamos, toda a planície até chegar à depressão do Mar Morto, que é 400 metros abaixo do nível do mar. E a mim me chama a atenção, diríamos, dentro da história, os passos que Deus pede para o povo se preparar. Deus disse, a arca vai primeiro. Segundo, vocês vão seguir a arca. E quando Deus disse, vocês vão seguir a arca, Deus disse, não, a 1 quilômetro de distância. Isso. É Certo? 900 côvados que chama, né? Que dá 900. Entendeu? 900 côvados. E outra tradução aqui diz que é 900 metros, né? 900 metros, é perto de 1 quilômetro, certo? Então, mas Deus convida a seu povo para ver o milagre, para que ele se arrependa, obedeça, ele se purifique, ele se consagre, porque quem quer ver milagres amanhã precisa se santificar hoje. Para mim, diríamos, essa é a lição dessa primeira parte do assunto, não? O segundo milagre vai ser que Deus disse para os sacerdotes que eles deveriam fazer, e Deus vai dar instrução. Vocês vão primeiro, vocês botam o pé no rio, aí o rio vai parar. Como nós temos, diríamos, a tendência a esquecer, e Deus quer deixar uma lembrança para essa geração, então Deus vai pedir um memorial. Quando a gente vê a história, a gente vê que Deus disse 12 príncipes, né? Cada um vai pegar uma pedra. E não é que eles vão pegar a pedra e vão colocar tão logo que eles saem. Não, eles levam a pedra até Gilgal. E Gilgal está um pouquinho longe da margem do rio, né? Então, em Gilgal é colocado o memorial. Os 12 levam cada uma pedra. Mas eles colocam também dentro do rio, né? Josué manda colocar também dentro do rio. Josué pega 12 pedras e ele também as leva. Porque, diríamos, eu acredito, diríamos, que o memorial em si é, diríamos, uma coisa visível. Visível, exatamente. Entendeu? Porque os meninos iam a perguntar, por que estão estas pedras aqui? Por que fizeram este altar? Aí o pessoal ia lembrar, né? Pastor Caldeirão, eu não sei se eu viajei, mas a impressão que eu tive é que há um paralelo grande entre do livro de Josué com o livro de Apocalipse em alguns detalhes. Por exemplo, ele pega 12 pedras do rio, né? Que indica o fundamento. Aí eu fiquei pensando, lá em Apocalipse, quando ele descreve a Nova Jerusalém, fala de 12 portas com 12 pérolas, né? Sim. E fala depois dos 12 fundamentos que são os discípulos, né? Tem o lance das trombetas que tocam 7, né? Elas tocam 7 vezes, arrodeando e tudo. Aí eu fiquei pensando, o lance da arca na frente, significando Cristo conduzindo tudo, e eles seguiam para onde a arca ia. Aqui no capítulo 3,
diz assim, ó, no verso 3: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar. Quer dizer, para onde a arca for, o que a arca fizer, vocês vão tomando atitude. E lá em Apocalipse diz que os remidos, né, são vistos junto com o cordeiro e seguem o cordeiro para onde ele vai. Aí eu fiquei pensando, há um paralelismo mesmo do livro de Josué nesses detalhes assim, eu acredito apresentando assim Cristo, sabe? As lições que Josué dá, vamos fazer o paralelismo, diríamos, né? Deus está levando seu povo para ser introduzido na terra prometida. E no livro de Apocalipse, Deus está falando para nos introduzir na terra, na Nova Jerusalém, que é a terra que não só flui leite e mel. E a própria mudança do nome de Josué, né? Que ele é Oséias. Aí Moisés muda para Josué e diz que Josué, a salvação vem do Senhor. A salvação, né, vem do Senhor. Você e ele falou, Ruth, né? Eu vou lhe mostrar o que eu escrevi aqui de uma anotação. Paralelos entre a travessia do Jordão para chegar à terra prometida com a nossa travessia para chegar ao novo céu e à nova terra. Pois é. Onde podemos ver depois as maravilhas que Deus fez na vida de cada um de nós. Porque tem muita coisa hoje que a gente pode não compreender na nossa vida, tem muita dificuldade que a gente passa, que a gente não encontra compreensão, entendeu? Mas um dia a gente vai ver que Deus, ele vai pegar e vai nos revelar as maravilhas que ele fez na vida da gente. E assim como aqui a ordem dada era que o povo avançasse, e aí os sacerdotes avançaram, e como a Ruth bem falou, as águas só se abriram depois que ele tocaram os pés, entendeu? Deus trabalhando, então né? A experiência da fé deles também, né? Foi o avançar pela fé, né? Que isso pra gente hoje é muito importante, ou seja, mesmo que esteja difícil, mesmo que seja dolorido, mesmo que seja incompreensível pra gente, a gente tem que avançar pela fé. Eu acho que esse também uma das lições que essa passagem aqui de Josué 3, de 1 a 5, ela nos apresenta. Que é a gente ter a fé de avançar e fazer esse paralelismo entre a travessia do Jordão para chegar à Terra Prometida com a travessia que a gente vive hoje. Nós estamos, digamos assim, vivendo essa travessia para também chegar à nossa Terra Prometida. Isso. Eu vejo que, diríamos, o convite para preparação é tanto para quem lidera quanto para quem é liderado. Porque os sacerdotes têm que se preparar, os sacerdotes são os que dão o primeiro passo, mas o povo tem que seguir. E a arca continha as tábuas da lei, o cajado de Arão e um pote com maná. As tábuas da lei que representam o caráter de Deus, né? O cajado de Arão que representa a liderança dada por Deus aos levitas, a né? eles, né? E o maná que representa o milagre que Deus fazia, a provisão dele durante o período que o povo esteve no deserto. E mais ainda, tem uma outra representação, que é para não nos esquecer, para que não se esquecessem, já que na sexta-feira ele tinha que ser recolhido em dobro, para você também não fazer o esquecimento de quê? Do sábado. Isso. Então, existe toda uma representação na Arca da... Por isso que até a lição fala, né, que é a primeira vez que a Arca da Aliança é mencionada no livro de Josué. Então, a ida da Arca da Aliança à frente, representando Deus, mas representando todas essas simbologias, digamos assim, que Deus quis mostrar para o povo e quer mostrar para a gente hoje. De tratar do caráter dele, de tratar da lei dele, de tratar também da questão da liderança hoje que conduz a igreja, de tratar também de nós sabermos que Deus é aquele que nos provê de uma forma completa. Que faz o milagre de sustentar. Que faz o milagre de sustentar e, inclusive, fazendo a referência
ao dia do Senhor, que é o sábado. Isso. Os lembretes que estavam dentro da arca, né? Os lembretes que um lembrete exato, com as coisas que estavam dentro. que estavam dentro. E o símbolo maior da presença de Deus que eles observaram, Sim, né? sim. Que a arca faz o símbolo da presença de Deus e eles veem um milagre, né? O rio parado e eles tirando, diríamos, as pedras para levar o memorial e os meninos vendo, por que está sendo feito isso? Para quê? Né? E mais adiante Deus mostrando, diríamos, que Ele quem guia, conduz. E no verso 6 em diante, não? Nós encontramos que Josué também fala aos sacerdotes e diz, né? Levem a arca da aliança e passem adiante do povo. Então, levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então, o Senhor disse a Josué, aí vem uma coisa interessante, né? Hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam como estive com Moisés, estarei também com você, né? Então, quando chegam às margens, quando a arca e os sacerdotes chegam às margens do rio, eles param, né? E aí Josué disse, venham cá e ouçam as palavras do Senhor. Nisto saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que sem falta, aí vem a promessa, certo? Sim. Qual é a promessa? Ele expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgaseus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora vocês escolham os homens, etc. Então, aí Deus vai dar as instruções para preparar depois o memorial. E aqui eu quero só fazer porque quando a lição fala, a lição da segunda-feira, quando ela diz assim, né, da questão milagrosa do Jordão, né, que fala de Deus de maravilhas, nós já falamos sobre isso, mas assim, no verso 16 do capítulo 3 de Josué, diz assim, ó, que aí é o que é mais, que também mostra que eu acho que exemplifica bem essa questão do Deus de maravilhas. Diz assim, as águas que vinham do lado de cima pararam de repente, isso depois que os sacerdotes puseram os pés. E formou-se uma muralha desde o lugar em que está situada a cidade de Ada, perto de Zaretã, e as águas que corriam para o mar salgado escoavam completamente, ou seja, é tipo assim, parou aqui, aí vocês estão atravessando, mas daqui continua correndo. Como é que vai continuar correndo se não tem água? Não tem. Se ela está E represada. o mais interessante é que a própria terra ficou seca para eles pisarem, porque ali era lama. A gente sabe que no rio a terra é lamacenta, né? No final do verso 16 é assim, todo o povo de Israel passou por eles e atravessou 2 milhões de pessoas. sem molhar os pés. Sem molhar os pés. Por isso que eu estou dizendo, secou imediatamente para que o povo pisasse firme, né? Isso. E a lição vem falando da lembrança, a gente até já falou aqui sobre... Deixa eu já que você vai entrar na parte de terça-feira, eu estava lendo essa parte da terça-feira, eu me lembrei, quando eu morei na França, né, aquele período, eu visitei uma cidade que se chamava Radeau-sur-Glane, e essa cidade, ela foi invadida já era o fim da guerra, né? Mas os moradores não sabiam que a guerra tinha acabado. Então, os soldados alemães que estavam chegando perto da cidade, eles se aproveitaram disso. Sim. E quando eles chegaram, vou contar assim bem rapidamente, quando eles chegaram, eles botaram todas as mulheres e crianças presas dentro da igreja, e os homens, eles fizeram paredão e metralharam, né? Só que alguns moradores se jogaram no chão e deixaram os corpos cair em cima. Então, sobreviveram 14 pessoas.
naquele dia era o dia de visita médica. Então, os pais, como estava na época da a perseguição aos judeus muito grande, os pais haviam alertado aos filhos, às crianças, que quando eles vissem soldados assim, eles se escondessem. E um garotinho se escondeu, viu os soldados alemães chegando e ele correu e se escondeu. Essa criança, ela tinha uns 8 anos e ela viu tudo, toda a cena. De onde ela estava escondida, ela viu tudo. As pessoas sendo metralhadas, a igreja sendo incendiada com crianças e tudo, né? E mulheres e tudo. A cidade simplesmente ficou totalmente destruída. O que é que os franceses fizeram? Logo na entrada dessa cidade tem a palavra lembre-se. Aí tem lá a mensagem do Charles de Gaulle dizendo lembre-se para que a humanidade não precise passar por essa experiência novamente. Então, eles deixaram a cidade como um museu, até os carros, do jeito que era estacionado, tudo, eles fazem todo um preparo, né, lá no carro, e os carros não enferrujam, sabe? Com neve, com chuva, com tudo, ficam tudo lá. E ao lado, eles construíram uma nova Oradour-sur-Glane. Então eu fiquei pensando assim, é um memorial. Sim. Ali para que o povo não esquecesse, para não agir mais daquele jeito, para que não houvesse morte, para que não houvesse guerra, para que não houvesse destruição. E mesmo assim a gente continua vendo guerras, a gente continua vendo tudo. Então quando Deus fica sempre dizendo assim, pontos importantes, lembre-te do dia do sábado para o santificar, né? E ele fica fazendo essa chamada, porque ele sabe da tendência humana do esquecimento. Não é o esquecimento de uma chave dentro de um carro, não é um esquecimento, esse esquecimento nosso do dia a dia, né? De esquecer de fechar um fogão, de ligar um fogão, uma coisa assim. É aquele esquecimento que tem um peso muito forte para a nossa vida espiritual. Nota que todos os detalhes que Deus dá para o povo, no pedido para se santificar, era no sentido deles entenderem a grandeza que era Ele. Ele estava ali como Deus, grande como era, preparando tudo, até o terreno, limpando até as terras onde eles iam assumir e controlar, da presença de pessoas que tinham religiões que eram erradas. Não porque rivalizava com o que ele queria proporcionar para o povo, mas porque eram erradas mesmo. Sacrificar criança é errado, entendeu? Então Deus queria tirar todo esse povo para que eles fossem, agora com a intenção de Deus, que aquele povo fosse a nação que revelasse a presença de Deus, como era Deus, para que outras nações conhecessem e se sentissem atraídas a seguir a Deus, a querer saber como Raabe fez. Essa era a intenção de Deus, né? E eu fiquei pensando, Paulo, eu me lembrei da passagem de Paulo, aqui em 2 Coríntios 10, que não dá para a gente ler tudo, né? Diz assim, ora irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram o mesmo alimento espiritual, beberam a mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, tudo que Deus dava de lição para eles, nos menores detalhes, era a própria presença deles, fazendo aquele povo ser um argumento vivo de Deus. E eu fico pensando, sabe, sobre nós hoje como cristãos. A gente tem sido o argumento vivo de Deus para um mundo que quer ignorar Deus, para um mundo que quer negar a existência de Deus. Ou nós estamos nos assemelhando ao mundo na nossa religiosidade. Hoje você vê cada absurdo se dizendo que é igreja evangélica, que é não sei o quê. Você vê cada... A história que você me contou da interpretação da Bíblia, que coisas absurdas. Isso. Aí por outro, você vê cristãos querendo reescrever a Bíblia, querendo negar, porque quer ajustar a Bíblia para a maneira própria como ele quer viver a Bíblia. Você vê pastores sérios abandonando verdades seguras da Bíblia. Aí eu fico pensando, lá em Apocalipse diz que uma das coisas seriam
o deitar a verdade de Deus por terra, né? O Daniel fala sobre isso. De deitar a verdade de Deus por terra. E eu fico pensando, sabe, será que nós estamos abrindo nossos olhos para sermos esse argumento vivo de Deus? Porque não é só uma questão de encontrar uma denominação, não é só uma questão de no sábado ir para a igreja, não é só uma questão de bater no peito e dizer eu sou adventista do 7º dia. É muito mais profundo do que tudo isso. Na realidade, Deus está preparando o povo para entrar na terra prometida, porque Deus tem um propósito, certo? O propósito era que eles se tornem testemunhas. Agora, como é que você vai testemunhar uma coisa que você não viu? Certo? Então, por isso eu gosto, achei magnífico o que Deus dá, diríamos aqui no capítulo 3, versos 16 até o verso número 17. Deus dá 5 passos, certo? Primeiro, Deus diz que nós temos que seguir a presença de Deus. Para isso, nós temos que deixar Deus ir à frente. Porque se Deus está na frente, nós temos uma direção segura, certo? Ele vai nos levar com segurança até o porto. Não haverá seguro, erro. certo? Segunda coisa que Deus faz é nos convidar a confiar nele. Crer mesmo sem ver. Isso mostra que quem tem autoridade espiritual é Deus. Deus é que nos convida a dar o passo de fé. Né? Aos sacerdotes disse, vocês primeiro, vocês colocam o pé na água. E é interessante que aos sacerdotes Deus disse também a última coisa. Todo mundo vai passar, vocês têm que ficar firmes até o final. Não desistir, porque a vitória vai ser completa. Então eu vejo, diríamos, Deus dando o segundo, né? E o 5º passo. E Deus nos convida a ouvir sua voz, a dar atenção à palavra, a ter clareza, a ter discernimento, a dar o passo de fé, a entrar na água. Para quê? Para que o milagre aconteça. Agora, aí eu faria o paralelismo que tu fez sobre o Rio Jordão, certo? Porque nós temos que entrar na água. O povo tinha que dar o passo de fé para passar pelo Rio Jordão. Jesus também teve que entrar no Rio Jordão. Ele não precisava, mas ele entrou para nos dar exemplo. E ali foi onde houve a manifestação do Espírito Santo, né? Isso, para nos mostrar que o caminho para o céu passa pela água. Naamã teve que entrar na água, né? Foi passando a água que Eliseu foi arrebatado e levado para o céu. E interessante, né, pastor, que alguns viveu a experiência no Jordão tendo que mergulhar e outros tendo que passar no seco. Mas diríamos, para passar no seco, você tem que experimentar ou conhecer o poder de Deus. Pois né? A questão toda, então, se concentra em Deus. É Deus obrando, porque Ele é o centro das maravilhas. Aí eu tinha uma pergunta, né, para fazer a nossos ouvintes. Vocês querem ver as maravilhas de Deus na sua vida, na sua família, no seu ministério? Então eu diria para vocês, siga os passos de Josué. Deixe Deus ir à frente. Deixe que a palavra de Deus se apodere de sua mente, do seu coração, e ouça a voz do Senhor. E então você vai ver um milagre acontecer na sua vida. Amém. Wesley, só um instantinho. Naquela passagem que eu estava apresentando em 1 Coríntios, aqui no verso 7, Paulo diz assim: não sejam idólatras como algum deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade como algum deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova como algum deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando como algum deles
murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. No verso 11, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Verso 12 e 13, por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Aí eu botei aqui uma observação. Paulo nos ensina sobre a importância de nos identificarmos com as experiências dos nossos antepassados espirituais. Para Paulo, o propósito é para a nossa instrução. Isso nos ajudará a evitar e repetir os erros. A promessa, segundo Paulo, é que Deus é fiel e salvará aquele que confia inteiramente nele. Aí tem uma frase que William G. Johnson escreveu, está até na revista Adventista, na Review, né, em 1983. Alguns são ignorantes de suas raízes, outros a negam ou as falsificam. Ambas as atitudes levam a uma confusão de identidade. Apenas quando entendemos quem nós somos, de onde viemos e por que nós somos o que somos, podemos encontrar paz e significado. Então, enquanto a gente não se identificar na nossa natureza como sendo da natureza de Deus, porque quando é que Deus vai ser vindicado? No final de tudo. Quando a imagem e semelhança dele voltar para nós. Você entende aqui? Não para a nossa glória, é para a glória de Deus como Criador. Então, quando nós voltarmos a ter a imagem e a semelhança de Deus, Deus será vindicado. Então, é muito importante que nós, como cristãos, entendamos que nós precisamos estar realmente juntinhos de Deus. Para isso temos que nos render a Ele, né? Nos render. E assim como Josué estabeleceu um memorial, a gente tem que entender quais são os memoriais que nós estamos estabelecendo da nossa relação com Deus hoje. Exatamente. Porque se a lição diz lembre-se e depois ela vai falar de esquecimento, e isso serve para a nossa realidade hoje, exatamente nesse sentido. Quais os memoriais eu estabeleço hoje que representam um sinal de Deus na minha vida? Isso. Porque quando a lição fala aqui que o termo hebraico para sinal, aqui no capítulo 4, 6 de Josué, é o mesmo que trata do termo, é o mesmo termo utilizado quando trata da aliança através do arco-íris como aliança, do sangue no umbral das portas como um sinal e do sábado como um sinal. Então, se é o mesmo, se todos esses elementos representam um sinal através de um memorial estabelecido que remete ao mesmo termo utilizado aqui em Josué 4:6 para que não haja um esquecimento e sim um lembre-se. E aí a gente tem que também entender qual é o sinal que eu tenho na minha vida que representa o memorial que eu estou erguendo em mim para que possa representar a Deus. É importante a memória espiritual, né? Isso. Para quê? Para lembrar o que Deus fez. Porque o esquecimento tem consequências. Correto. Porque a lição vem falando aqui, ela pede para a gente ler aqui alguns textos. E ela fala assim, já a lição da quarta-feira. Juízes 3:7, que diz assim: assim os israelitas praticaram mal diante do Senhor. Esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e passaram a servir aos Balaíns e ao poste ídolo. Juízes 8:34 diz: esqueceram-se de que o Senhor, o seu Deus, tinha livrado o povo de Israel de todos os inimigos que o rodeavam. Deuteronômio 8:2: lembre-se de como o Senhor guiou vocês por todo o caminho através do deserto durante 40 anos, né? E Deuteronômio 8:18 fala: lembrem-se sempre do Senhor, seu Deus, que dá a vocês a capacidade para enriquecer, confirmando a aliança que fez com seus antepassados, conforme se vê hoje. E aí, ele diz, né?
Por que que é tão importante a gente lembrar dos feitos do Senhor? Porque se você não lembra o que Deus fez, o medo pode tomar conta do coração, certo? Geralmente acontece assim. Tem um pensamento que eu gosto que diz: não temos nada a temer no futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como Deus nos guiou no passado. Certo? Então, cada um de nós pode rever sua história, pode olhar para o passado e relembrar que Deus é fiel, Deus não faltou, certo? E nós podemos testemunhar de seu poder. Nós temos histórias para contar, certo? Então, no livro de Josué, nós temos, diríamos, as bases, né, para o sentido do memorial. O memorial é um sinal visível de uma realidade espiritual. Qual é a realidade espiritual? Eles viram a presença de Deus. Mas Deus disse: não, eu quero que vocês coloquem as pedras, para que quando esteja essa evidência física e o pessoal perguntar, vocês relembrem, vocês usem a memória, né, como um sinal de uma verdade espiritual. Deus mandou 12 pedras do Jordão, representando as 12 tribos de Israel, como testemunho permanente do milagre da travessia. Essas pedras eram símbolos concretos para lembrar algumas coisas: que Deus é fiel às suas promessas, o poder do Senhor é quem abriu o caminho, e que o povo chegou até ali por graça, não foi por força própria. É o que tem que acontecer também em nossa vida. Nós vamos entrar no céu, não é por nossa própria força. O Senhor disse, né? Não é por força, é pelo meu Espírito. Pela graça somos salvos, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque Deus faz o milagre. O maior milagre que Deus quer fazer em nossa vida é transformar um pecador em um homem justo. Uma pessoa que tinha o caráter de Satanás para uma pessoa que tem agora o caráter de Cristo Jesus. Isso é uma coisa que deixa doido o diabo, né? Porque ele diz: como é que pode ser, diríamos, eu estava destruindo o cara, eu estava apagando a imagem de Deus nele. Mas Deus vem, se acerca, sua graça, seu poder nos alcança, o Senhor nos traz para perto dele. E o que Deus faz com o povo de Israel, né? Traz um bando de escravos, lhes mostra seu poder e lhes diz: vejam, eu quero levá-los para uma terra. Vocês não merecem, mas é pela minha graça, pelo meu amor, pela minha misericórdia. E, diríamos, os memoriais preservariam a fé. Esse é o objetivo. Por isso que Deus disse: lembra-te do sábado para o santificar. Se o sábado tivesse sido guardado, não haveriam ateus. Porque nós teríamos, diríamos, pessoas lembrando quem fez o céu e a terra, quem merece nossa adoração, quem merece ser honrado, quem é nosso mantenedor, quem deu a vida por nós na cruz do Calvário. Então, nós temos, diríamos, os memoriais que têm, diríamos, essas lições, essas implicações, né? Outra coisa interessante que eu acho em relação aos memoriais, os memoriais nos guardam da ingratidão e do esquecimento, né? O povo de Israel facilmente esquecia os milagres anteriores. Deus, portanto, instituiu marcos, memoriais, para evitar que o coração se torne ingrato. Então, aqui nós poderíamos fazer uma aplicação. Guarde as lembranças de quê? Das bênçãos recebidas, das orações atendidas, das curas, das libertações. Eu falo para vocês, não? Quantas vezes Deus fez milagres na minha vida. Quando eu olho para trás, né? Quando eu tinha 20 anos, minha mãe me falou,
E me disse, não, quando estava na minha barriga, eu decidi, disse para Deus que eu iria te entregar para tu servir como um servo de Deus. O que aconteceu quando ela declarou isso para mim? Minha vida apareceu como um filme. E eu vi que coisa, os livramentos de Deus. Quantas vezes Deus me livrou de morrer? Porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Certo? Eu falava com um homem que tentou 2 vezes suicídio, né? Quando me sentei com ele e mostrei, diríamos, o plano da salvação, com esse quadro de profecias que já foi sorteado e que no próximo programa vamos sortear mais um. Pronto. Certo? Mostrando para ele, ele olha, e eu disse para ele, o Senhor te ama demais, porque tu tentou te matar 2 vezes e o Senhor não permitiu, porque Deus tem um propósito para a tua vida. Agora, quando a gente desenrola e mostra o plano da salvação, os olhos do homem se abriram, e ele disse, rapaz, eu quero isso para mim. Porque o que Deus tem para nós é maravilhoso. É maravilhoso o que Deus queria fazer com o povo lá atrás, mas é mais maravilhoso ainda com aquilo que Deus quer fazer com a nossa vida. Porque, pensa comigo, o mundo está indo cada vez de mal para pior. As coisas estão indo cada vez pior. O mundo está cada vez pior, certo? A maldade, a criminalidade... enfim, o coração do homem está cada vez pior, né? E humanamente não tem saída. Então, para mim, pareceria que Deus, através desta lição, está dizendo, ei, siga a arca, porque Apocalipse vai falar da porta aberta onde se vê a arca da aliança. E Deus dizendo, siga a aliança. O mandamento está vigente, né? Temei a Deus e dai-lhe glória. Honrem aquele que fez o céu, a terra, o mar e todas as coisas. Então, os lembretes de Deus do passado estão sendo colocados para nós, para que nós não esqueçamos, não caiamos no caminho do esquecimento, da ingratidão, mas que nos conectemos com Deus e permitamos que Deus realize seu propósito na nossa vida. Olha que interessante, né? Ele falando assim, sigam a arca. Aí eu pensei assim, a arca, o que é a arca? A arca contém a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, que é a vontade dele, contém a história de Deus sendo o grande provedor da vida, né? Através da alimentação. E a arca era o símbolo do trono de Deus, quando Deus se manifestava, era ali onde estava a arca, seria o trono dele de justiça, né? Siga a arca, é lá onde a gente vai encontrar a justiça de Deus. E onde é a justiça de Deus? É permitindo para nós a graça através de Jesus Cristo, quer dizer, nós, sujeitos injustos, recebendo de Deus o presente da justiça dele sobre nós, né? Então, é seguir a arca mesmo. É entender que Deus é aquele Deus pródigo que está sempre indo ao nosso encontro, voltando para nos buscar quando a gente se afasta. Porque Deus sabia que o povo de Israel, apesar de tudo aquilo, basta ler o Salmo 78 para ver o registro, que é um salmo muito grande, para ver o registro de tudo que Deus fez na história e como o povo de Israel se comportou, né? Esqueceu, mas não é o povo de Israel, sou eu, é você. Você está entendendo? Somos nós, é a nossa própria história. Nosso coração. É o nosso próprio coração teimoso. Ingrato, né? Sim. Ingrato. E aí, a lição faz uma referência aqui que eu também gostei muito, porque nosso coração é teimoso, nosso coração é ingrato, a gente esquece. E aqui a gente falou do memorial e a lição faz a lembrança aqui, faz o pedido da leitura de 1 Coríntios 11, 24, 25. 1 Coríntios 11, 24, que diz assim... Da ceia, né? Da ceia. E tendo dado graças e partiu o pão e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto o quê? Em memória de mim. No verso 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo,
Este é o cálice da aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E como Deus é um Deus de eternidade, aquele pedido de não esquecimento sempre esteve presente, e Cristo aqui faz essa referência exatamente para mostrar aquilo que a Ruth falou, né? E que o Senhor também falou, que tudo se converte para o plano de salvação. E aqui quando Cristo diz assim, olha, não esqueçam mais uma vez da aliança feita por Deus e consumada através de mim. Você falou aí da Santa Ceia, deixa eu só ler esse pequeno parágrafo aqui escrito por Herbert Armia, eu não sei se ele é pastor, naquele programa do Revelados da Palavra, ele disse assim: na liderança de Cristo, seu povo logo atravessará o Jordão desse mundo de sofrimento. A Santa Ceia é um memorial do seu sacrifício por nós, mas na eternidade lembraremos seus benefícios cada vez que atravessarmos as portas de pérolas da cidade. Portas de pérolas. O que é a pérola? Pérola é um negocinho que é criado dentro da ostra, que se forma a partir de coisas estranhas, né? É algo que fere a ostra, mas como ela não pode expulsá-la, então ela rodeia com essa baba e forma a pérola. Exatamente. Então nós somos como pérolas, que vamos ter que conviver com aquilo que nos causa dor, né? Aquilo que é dor, que é sofrimento em nós, mas que no final, né? O Senhor vai transformar, né? O problema é uma bênção. Eu gostei dos memoriais que a Bíblia dá, né? O sábado, o arco-íris, a Páscoa, as pedras do Jordão, o efod das pedras do sacerdote, a ceia do Senhor, a cruz de Cristo, né? E então a aplicação prática que eu daria é a seguinte: levante memoriais espirituais em sua vida, né? Lembre onde Deus o tirou, o que Deus já fez por você. Ensine a seus filhos, a seus netos sobre os feitos do Senhor, né? O maior legado que nós como pais podemos dar é uma fé. Sim. É a fé, né? Não é a conta bancária, é a fé, é ensinar a nossos filhos a confiar no Senhor. Necessitamos manter viva a adoração e o testemunho. Cada culto, cada oração, cada testemunho é um memorial diante de Deus, e necessitamos valorizar os memoriais de Deus. O sábado, que celebra o Criador, a ceia, que celebra o Redentor, a cruz, que revela o Salvador, e eu diria o batismo, que celebra a morte de Cristo na cruz e sua ressurreição, e a possibilidade e o poder que temos para ter uma vida nova em Cristo Jesus. E eu vou encerrar minhas palavras aqui dizendo o seguinte: quando eles passaram por toda a experiência de atravessar o Rio Jordão, a briga pessoal de cada um, né? Não era o Jordão em si, porque depois do Jordão tinham cidades a serem conquistadas, batalhas a serem travadas, né? E para chegar, a primeira seria uma cidade com muralhas praticamente intransponíveis, muralhas duplas, né? Depois da travessia do Jordão, eles testemunharam a mão poderosa do Senhor, derrubando aquelas duplas muralhas de 10 metros de altura. Nossa maior vitória em nossa jornada espiritual é entender que a vitória com Deus implica na nossa decisão pessoal de abandonar nossa inimizade com Ele. É o Senhor quem conduzirá todo o processo. Ele nos convida, é Ele que nos dá fé, é Ele que produz santidade em nós, e é Ele quem nos dá a justiça. A gente não pode produzir justiça, e é o Senhor quem nos conduzirá, não nós mesmos, à nossa vitória. Então, o que é que a gente deve pedir ao Senhor hoje? É que o Senhor nos dê um coração disposto a lhe obedecer. Amém. Amém. E eu, pensando nas duas travessias, e aí me veio a reflexão. A travessia do Mar Vermelho tirou o povo da escravidão
para a liberdade. A travessia do Rio Jordão tirou o povo de um povo sem terra para um povo com território e dignidade. Assim é a nossa travessia. A gente vai sair também da escravidão para a liberdade e vai sair também de um povo hoje sem o seu lar eterno para o seu território e eterno e a sua dignidade eterna prometida por Deus. Amém. Amém. Pastor, para encerrar, o senhor poderia nos fazer uma oração, mas fique à vontade se o senhor quiser fazer um encerramento, um comentário, e ao final lhe convido para o senhor encerrar com uma oração. Eu encerraria com o Salmo 45:17, que diz assim: farei lembrado o teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente e para todo sempre. Eu creio que diríamos quem vai entrar na Nova Jerusalém, quem vai dividir a terra, a característica deles é que eles viverão para louvar e adorar ao Senhor, né? Cantaremos o cântico do Cordeiro de Moisés, dividiremos com ele a eternidade e nos alegraremos nas coisas que Deus fez para nós. Amém. Amém. Vamos orar. Bondoso Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, pelos ensinamentos. Quando nos debruçamos para estudar, para ver o que o Senhor fez no passado, quando relembramos o que o Senhor tem feito em nossa vida e o que quer fazer com cada um de nós, Senhor, nosso coração se enche de alegria, porque vemos um Deus amante, onipotente, todo-poderoso, guiando-nos, conduzindo-nos, mostrando-nos o desejo de nos salvar e de nos introduzir numa terra boa. O teu desejo é que nós abramos o coração para que o Senhor faça uma aliança conosco, para que o Senhor seja nosso Deus e para que nós sejamos teus filhos. O teu desejo é levar-nos àquele lugar onde não haverá pranto, dor, tristeza, nem morte, onde nossas lágrimas serão enxugadas e onde te adoraremos e continuaremos a aprender sobre teu amor e dividiremos contigo os dias da eternidade. Que nós possamos, entendendo o teu plano, aceitando o teu convite, abrir o coração e dar o passo de fé, para que possamos te seguir, para que tu dirijas, conduzas nossa vida e nós possamos ver a tua salvação. Oramos e pedimos estas graças e favores em nome de Jesus. Amém. Amém.